Oi, eu me chamo Lucas. Hoje vamos conversar um pouco sobre minha vida e conhecimentos vindos da minha vivência com a cegueira, pois desde que nasci tenho baixíssima capacidade de visão e preciso de auxílios especiais para substituir essa habilidade. Eu começo pontuando que sou um cidadão normal, como qualquer outro, e meus direitos à atenção na saúde não são diferentes. Em relação aos meus diagnósticos, tenho direito a diagnósticos específicos, reabilitação e aquisição de órteses e próteses, para sempre buscar minha independência, tudo pelo SUS. Oi, Lucas. Eu sou a Chay. Você sabe me dizer se tem alguma causa específica para a deficiência visual? Então, Chay, algumas pesquisas já foram realizadas e não existe uma causa específica, mas apontaram que a deficiência visual é comum após um quadro de algumas doenças, como toxoplasmose, catarata, rinopatia da prematuridade, glaucoma e alterações no sistema nervoso central. Mas me diz aí, alguém aqui sabe ou já ouviu falar que a deficiência visual é muito comum em pessoas acima de 65 anos, mas é muito presente em outras idades também? Algumas pesquisas mostram que são 112 cegos para cada bilhão da população, que esse número triplica quando se fala em pessoas com baixa visão. Algum desses dados mudam quando a gente fala sobre a deficiência em pessoas mais jovens? Boa pergunta, Arthur. Lá em Pernambuco, eles estudaram pessoas com deficiência visual menores de 19 anos e perceberam que a causa principal era catarata congênita bilateral, com cerca de 19,3%. Oi, Lucas, eu sou a Natália. Tu trouxe informações muito interessantes e eu fiquei curiosa sobre como é o teu dia a dia e o que tu considera como obstáculo para tua independência. Sobre isso, Natália, para contribuir com os assuntos da nossa conversa, eu também vou trazer experiências de alguns amigos meus, que convivem com algum tipo de deficiência visual, sendo a cegueira, baixa visão ou amigos que perderam a visão ao longo da vida. Acho que um dos principais obstáculos que posso pontuar para vocês é a falta de acessibilidade. Mesmo com a bengala, a situação de buracos nas ruas atrapalha muito o caminhar e o atravessar das ruas, ainda mais em cidades grandes. Além disso, a dificuldade do transporte merece ser pontuada, tanto para trabalho quanto para lazer. Em maioria, não deixamos de fazer nossas coisas, mas para pegar um ônibus, por exemplo, nós temos que memorizar o local do ponto pelos obstáculos em sua volta. Mas dificilmente sabemos qual ônibus. Então, caso não haja ninguém para perguntar, se torna muito difícil essa independência. Uma coisa que auxilia muito são os aplicativos de motorista, como Uber e 99, pois ajuda muito na locomoção independente. Mas infelizmente, utilizar esse meio todos os dias acaba ficando muito caro. Outra barreira que enfrentamos é a questão da socialização, pela dificuldade da capacidade da imitação da imagem corporal, falas e expressões da sociedade que vivemos. Muitas vezes, até a falta de empatia por parte da população dificulta a convivência. Oi, Lucas. Sou a Ana Beatriz. Queria saber se não há nenhuma iniciativa da saúde para ajudar vocês. Podemos estar falando sobre as iniciativas da equipe da saúde e da família, começando pelo levantamento das ações que requerem ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e das necessidades em reabilitação. Seguindo, temos o desenvolvimento de ações visando acompanhamento e desenvolvimento em vários aspectos. E também o acolhimento dos usuários que requerem cuidados de reabilitação com visitas domiciliares e acompanhamento. Outro tópico seria a mobilização da família e da comunidade para contribuírem na atenção à saúde de indivíduos com deficiência, disponibilizando espaços e outros recursos. E, por fim, o encaminhamento das pessoas para unidades de saúde mais complexas, a exemplo, ambulatório, visando o acesso à assistência e à reabilitação. Segundo o Plano Federal de Portaria número 1060/02, institui a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência e as portarias que normatizam e regulamentam a assistência à pessoa com deficiência. Lucas, eu tenho uma pergunta. Eu sou a Ana e eu gostaria de saber se tu poderia falar um pouco mais sobre o Braille pra gente. Claro, Ana, o Braille é um idioma tátil para permitir com que o deficiente visual leia com as mãos. Por ele, conseguimos reconhecer o alfabeto, os números e os símbolos da língua portuguesa.
Pela deficiência na visão, vários estudos já mostraram que pelo treinamento maior de outros sentidos como o tato, o qual é muito importante para o braille, olfato e audição, eles se tornam mais sensibilizados e desenvolvidos. Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, gostaria de trazer algumas curiosidades. A primeira delas é que aqui no estado de Santa Catarina existe a Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC, que tem o intuito de ajudar na integração e desenvolvimento social das pessoas com deficiência visual, além de reivindicar por melhora na nossa acessibilidade. A segunda é algo que ajuda na identificação da pessoa que utiliza bengalas como auxílio para se locomover. Vocês sabiam que as bengalas possuem cores que podem identificar a deficiência da pessoa que as usa? Sendo a verde para quem tem baixa visão, a branca para cego e a vermelha intercalada de branco para surdo cego. E a última é algo que pode ajudar as pessoas que não possuem deficiência visual a entenderem um pouco como é viver assim. Hoje, com as plataformas de comunicação como Insta e TikTok, algumas pessoas compartilham de suas vivências com a perda de visão, cegueira ou baixa visão. Isso dá uma visibilidade maior às nossas fragilidades e o nosso caminho até a independência. A Letícia, influencer do TikTok e do Instagram, traz temas super importantes sobre sua realidade com o espectro da deficiência visual, que colocam as pessoas para pensar. Letícia conta sobre suas dificuldades, sobre suas conquistas, seu aprendizado com Braille e sobre coisas que gosta de fazer, como ler e nadar. Bora assistir alguns vídeos dela? Você sabia que a maioria dos deficientes visuais enxergam? Eu vou explicar nesse vídeo. Você não ouviu errado, mas acontece que assim, cegueira é um espectro. Não é tipo, nossa, alguém não enxerga e outra pessoa enxerga. Não, tem todo um meio termo ali. Pra você de fato não enxergar nada e nada não é preto, você ou não tem os seus olhos ou tem algum problema no seu nervo óptico. Mas tem outras doenças que não fazem exatamente isso, mas também fazem você ter deficiência visual. Tem gente que enxerga borrado, tem gente que só enxerga vulto, tem gente que não enxerga à noite, tem gente que tem um campo visual reduzido, tem gente que não enxerga cores. Enfim, é uma doideira, tem muita variedade. Então, às vezes, uma pessoa pode estar usando uma bengala na rua, mas ela tá te vendo. Para você ser considerado cego funcional, você tem que ter uma visão 20/200, ou seja, menos de 10%. E cego total seria essa questão de não ter nenhuma percepção de luz. Mas antes de ser cego funcional, também tem muita pessoa com baixa visão. Aqui no Brasil são 6 milhões de pessoas com baixa visão e só 500 mil cegos. Mas parece que ninguém sabe disso. Cara, o que eu mais sinto falta mesmo é do básico, tipo uma calçada lisinha, assim, sem ter buraco, eu conseguir andar, sem ficar tropeçando. É só isso que eu peço, entendeu? É o mínimo, assim, mas ia ser tão feliz se eu pudesse dar passos sem pensar que eu vou cair. Nossa. Em um de seus vídeos, ela aborda o seguinte tema, pornô da inspiração. Vocês conhecem? Nunca ouvi falar. Será que você poderia nos explicar? É aquela situação ao qual o deficiente está fazendo algo normal, como ir ao supermercado, e as pessoas comentam como é inspirador e lindo. Isso é conhecido como pornô da inspiração. Saibam que não é legal, pois nos coloca numa posição de coitadinhos, apenas por realizar atividades normais. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigado pela conversa e muito obrigado pela atenção de todos.